Boa noite, meus irmãos. Os convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 10, para que a gente possa entender o texto da melhor maneira. Contudo, nós vamos deter a nossa mensagem apenas do primeiro versículo até o versículo 3. Esses 3 primeiros versículos serão uma base do nossa mensagem desta noite, mas nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 10 para um bom entendimento, para uma boa compreensão do que temos que pregar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vamos orar, irmãos, rogar a Deus assim que nos abençoe. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade que nós temos. Quando nós temos o privilégio de poder ler a Tua palavra livremente. Agradecê-lo, ó Deus, porque nós temos as Santas Escrituras em nossas mãos. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a compreensão desta palavra. Tem nos dado vida por meio desta palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos corrige, nos educa, nos exorta e nos habilita e nos qualifica por esta palavra. A Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão pela Sua santa palavra. Nesse momento, Pai, nós rogamos ao Senhor que aplique a Tua palavra ao nosso coração. Seja gracioso para conosco. Seja, Pai, generoso para nos moldar, nos conformar com a Tua palavra. Nós imploramos a Ti, nós Te suplicamos agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Vocês prestaram atenção no que nós acabamos de cantar, no que nós
acabamos de suplicar a Deus, a petição que nós fizemos a Deus cantando nesse último cântico? Vejam bem o que nós estamos pedindo para Deus. Senhor, eu quero ser como Tu. Você tem noção do que você está pedindo para Deus? Senhor, quero ser como Tu. Faz-me um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como Tu. Agora pense com muita calma e com muita tranquilidade. É isso mesmo que você quer para a sua vida? É exatamente isto que você mais deseja para a sua vida? Senhor, eu quero ser como Tu. Pense, se é exatamente isto que você quer, que você almeja, ou você apenas meramente cantou. Porque vejam bem, o tema do nosso sermão, sendo filhos de Deus, cresçamos em santidade. Exatamente o que nós estamos pedindo. É o que nós estamos suplicando a Deus. Eu quero ser como Tu. Por quê? Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido de Deus, né? Não cantamos? Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Por isso é que eu quero ser como Tu. Vejam bem, eu vou apresentar aqui algumas verdades básicas, fundamentais, que nos motivarão a crescer em santidade. E depois, então, a gente passa para o sermão, para o texto, trabalhando as ideias do próprio texto. Então, verdades, motivadoras, ou verdades fundamentais que nos motivarão a crescer em santidade. Primeira delas, João diz que a verdadeira esperança da vinda de Cristo, porque nós esperamos Cristo voltar, nós somos motivados a crescer em santidade. Nós almejamos encontrá-lo face a face. E ele diz que se nós não o vermos, nós não seremos como ele. Então, a esperança de ver Jesus é a esperança de que nós chegaremos na plenitude da nossa santidade, ao vê-lo face a face. Segunda motivação, compreender a nossa posição como filhos de Deus. Irmãos, como que isso afetaria a nossa vida? Iria nos motivar a crescer em santidade. Eu não sou meramente um homem na terra. Eu não sou meramente um cidadão na terra. Eu sou um filho de Deus na terra. Eu sou da família de Deus. Eu sou nascido em Cristo Jesus. Eu sou predestinado, adotado como filho em Cristo Jesus. Essa é a minha posição, esta é a sua posição em Cristo. E isso deveria afetar a sua mente, o seu coração, impactando você, motivando a crescer em santidade de vida. A de fato desejar isso, Eu sou filho dele e eu quero ser igual a ele. Pedro escreve isso na primeira carta, primeiro capítulo, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Eu desejo ser santo porque o meu Pai é santo. E isso deveria nos motivar, compreender a nossa posição em Cristo Jesus. A nossa esperança, de que esse Cristo voltará, deve afetar a nossa motivação para a santidade. Outra verdade,
o grande amor do Pai por nós. Se você compreender a sua posição como filho de Deus, você deve entender quão grande é o amor de Deus. João começa o primeiro versículo dizendo assim, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Você compreende o amor de Deus por você? Porque muitos de nós acham que Deus nos deve um favor em nos amar. Que Deus tem uma grande dívida para conosco de nos chamar de filhos, de nos tratar como filhos. E João vai dizer assim, você deveria compreender o grande amor que Deus nos concedeu. Ele nos chama de filhos. Ele não nos chama de meramente criaturas. Nós éramos criaturas. Nós éramos filhos do diabo. Nós éramos filhos do mundo. E Ele nos resgatou e nos adotou em Cristo como filhos dele. Outra verdade. Se você contemplar a surpreendente verdade de que Deus deu seu único filho por você lá na cruz, que lá Ele perdoou todos os seus pecados, que Ele fez de você um filho dele, se você compreender isso de forma sábia, entendida nas Escrituras, isso deve obrigá-lo a ser distinto do mundo e a crescer em santidade. Eu consigo olhar para a cruz, eu consigo ver o grande amor de Deus, eu consigo ver o quanto Ele me amou, o quanto Ele me perdoou, como Ele pagou meus pecados, e isto me obriga a ser distinto do mundo e a crescer em santidade. Essas são as verdades motivadoras. Se nós parássemos por aqui, você conseguisse levar isso para casa e absorver isso no coração e na mente, você entenderia o que nós estamos dizendo. Sendo filhos de Deus, cresçamos em santidade. Quais são os pontos que nós vamos trabalhar nesta noite? Primeiro deles, somos filhos de Deus. Nós trabalhamos isso no sermão de domingo passado, que nós trabalhamos o capítulo 3, o primeiro versículo. Nós falamos desse amor, não é? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós falamos da grandeza desse amor, do quanto esse amor é imensurável, da forma como Deus nos amou. Ele, olha, vede que grande amor como o Pai de fato nos amou. E ele diz assim, nós precisamos ser distinto do mundo. Por quê? Porque o mundo não nos conhece, porque eles não conheceram o Pai, e eles não pertencem ao Pai. Segundo ponto, seremos a semelhança de Jesus. Preste atenção nisso. Nós seremos a semelhança de Jesus. Seremos como Ele. Terceiro ponto, portanto, cresçamos em santidade. Somos filhos de Deus, seremos a semelhança dEle. Portanto, nós devemos crescer em santidade. Ou então nós concluiremos de que não somos filhos dEle. Prestar atenção nisso? Se nós não crescemos em santidade, nós não somos filhos de Deus. Vamos tentar trabalhar isso? Então, primeiro ponto. Somos filhos de Deus. Como que isso impacta a sua vida? Como é que você pensa sobre isso? Eu sou um filho de Deus. Olha o que João está dizendo no primeiro versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Você consegue compreender isso? O quanto isso afeta a sua mente e o seu coração? O quanto isso impacta a sua vida? O que isso transtorna na sua vida? E a pergunta é, por que João repete lá no versículo 2 a mesma expressão?
De fato, nós somos filhos de Deus. Amados, nós somos filhos de Deus. Ele volta a repetir: amados, nós somos filhos de Deus. João quer inculcar na nossa mente o entendimento, a compreensão de que nós somos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. E João quer que nós entendamos isso. Paulo usa Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, dizendo assim que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso precisa impactar a sua vida, isso precisa fazer uma diferença enorme na sua vida, isso precisa incomodar a sua vida, incomodar a sua conduta, a sua postura, a sua ética, a maneira como você vive em família, como pai, como esposa, como esposo, como filhos, como patrão, como empregado, como irmãos na igreja, como vizinhos. Isso precisa impactar a sua vida. Você precisa absorver isso, entender isso. Eu não sou um simples ser humano da terra, eu sou filho de Deus. Lembra que nós falamos pela manhã? Há algo do caráter de Deus em nós. Há algo sendo formado em nós pelo Espírito Santo, que é o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Nós estamos sendo conformados à imagem dele. A cada dia que passa. Você consegue compreender isso? Ser filho de Deus implica mudança no pensamento, mudança na vida, mudança no nosso relacionamento com esse mundo mau, perverso. Então você entender assim: olha, eu sou um filho de Deus, como eu penso? Qual é a cosmovisão que eu tenho do mundo, da sociedade, da minha família e da igreja? Qual é o meu pensamento sobre essas coisas? Como é a minha vida? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas escolhas? O meu procedimento, o meu comportamento no meio da sociedade, onde quer que eu passe, onde eu quer que eu viva. Qual é o meu comportamento? O meu comportamento é padronizado num filho de Deus. Mais do que isso, irmãos. Qual tem sido o nosso relacionamento com esse mundo mau, com esse mundo perverso? Nós estamos a cada dia nos misturando com o mundo, compactuando com o mundo, tomando a forma do mundo, aceitando a forma do mundo. Você precisa entender, você não pertence a esse mundo. Você está no mundo, mas você não pertence. Você não é um ímpio, você não é joio. Você é filho de Deus, você é nascido de novo, você pertence a Ele, você carrega o caráter dEle, você está sendo conformado. Nós precisamos entender isso. Eu sou um filho de Deus. Há algo de Deus em mim. Há algo de Deus em você. E você não pode simplesmente se relacionar com esse mundo da maneira que você quer e da maneira que você acha e que você pensa. O mundo precisa perceber que você é um filho de Deus. E essa é uma das fraquezas de muitos cristãos da igreja. Nós deixamos de perceber o que somos e quem somos. Muitos de nós já perdeu isso. Dentro da igreja, nós perdemos a consciência, o conceito de quem somos. Você não é mais meramente um ser humano pecador. Você é um pecador regenerado, nascido de novo, comprado por um precioso sangue. Você agora é chamado de filho de Deus. Você agora pertence à família de Deus, não porque você quis, porque Deus o adotou, porque Deus o inseriu na família dele. Ele vai dizer assim: olha, parte dos nossos sofrimentos é porque não sabemos a razão das nossas provações como filhos de Deus. Nós sofremos nesse mundo porque nós não entendemos que, como filhos de Deus, nós somos odiados pelo mundo. Nós somos perseguidos por causa de Cristo. O mundo nos ataca, o mundo nos odeia. Somos assolados pela sociedade, pelas leis, pelos governantes, porque nós amamos a Cristo, andamos com Cristo, somos filhos de Deus, nos parecemos com Ele e temos o comportamento dEle, a ética dEle, a conduta dEle. Nós precisamos atentar por isso. Olha, o nosso sofrimento nessa terra é porque nós somos filhos de Deus. Nós não fazemos parte desse mundo. Se nós compreendemos quem somos, a nossa conduta será moldada conforme o nosso Pai Celeste, será conformada conforme o Cristo, nosso Redentor, aquele que sangrou na cruz por nós.
se nós compreendemos isso. E essas verdades devem formar a nossa identidade. Você consegue bater no peito e dizer assim: eu sou filho de Deus, eu tenho um caráter de Deus, eu tenho uma postura, comportamento, pensamento, atitude, fala minha é como Deus, eu penso como Deus, eu procuro agir como Deus, eu procuro tomar decisões como Deus. É isso que precisa queimar no nosso coração. Essa verdade deve formar a nossa identidade. Você rejeitará o envolver-se com pecado se você começar a assumir essa identidade. Eu sou um filho de Deus. Você vai dizer isso: olha, não posso fazer isso porque sou filho de Deus, e isso desonra o nome do meu Pai Celestial, a razão pela qual eu não peco, a razão pela qual eu não misturo com o mundo, a razão pela qual eu não deixo de te perdoar, não deixo de te amar, a razão pela qual eu sento do seu lado, a razão pela qual eu sou longânimo, eu sou benigno, porque eu não quero desonrar o meu Pai. Ele é santo, e eu sou filho dele, e eu quero ser santo como ele. Exatamente isso. Não posso fazer isso porque isso desonra o meu Pai. Você tem algo do caráter de Deus queimando em você. Leia a Bíblia e seja convencido de que parte do seu comportamento não é piedoso. Comece a ler a Escritura infalivelmente todos os dias. Leia a Escritura, e você vai perceber que boa parte do nosso comportamento não é piedoso. Tem nada a ver com Deus. Nós nem sequer chegamos próximos de Deus. Comece a ler a Escritura e você vai enxergar isso. Não fica só centrado, na pregação do pastor. Abra a Escritura e fala: deixa eu ver o que o pastor está falando. Deixa eu voltar para a Escritura. Deixa eu ler a Escritura. Deixa eu pesquisar a Escritura. E você vai perceber que boa parte do nosso comportamento não tem nada de piedade. Absolutamente nada. Nós temos inveja, nós temos orgulho, nós difamamos, nós caluniamos, nós pensamos mal, ainda que não falemos, nós pensamos mal, nós maquinamos na mente, nós fazemos alguma coisa e que não tem nada de piedoso. Sua nova identidade em Cristo deve motivá-lo a crescer em santidade. Você é filho de Deus. Absorva isso no seu coração. Diz assim: Pai, eu estou entendendo que o Senhor está me dizendo que eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho, eu tenho a tua identidade, eu tenho o teu caráter na minha vida, e a cada dia o Senhor tem me conformado. E esse é o segundo ponto. O segundo ponto é: seremos à semelhança de Jesus. Irmãos, preste atenção nisso. Você consegue entender o que é isso? Olhe lá o que João está dizendo no versículo 1 e versículo 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. O que isso significa para você? João está dizendo assim: ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas nós seremos semelhante a Ele. Comece a indagar a sua mente, falando: o que é isso? Eu ainda não sou como Ele, mas haverá um momento em que eu serei semelhante a Ele. Comece a avaliar sobre isso. João está dizendo assim: olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas imediatamente ele acrescenta: mas quando Jesus se manifestar, quando ele voltar, quando ele apontar os céus, quando você vê-lo face a face, João está dizendo assim: você será semelhante a ele. Pergunte a você qual é o valor dessa verdade para a sua vida. João está dizendo assim: atualmente nós não somos como Ele. Nós estamos sendo conformados à sua semelhança e imagem, dia após dia. Mas nós ainda não somos. É aquela teologia do já e ainda não.
já temos Cristo, já estamos em Cristo, já somos salvos por Cristo, contudo nós não somos como Ele ainda. Somos filhos dele. O nosso estado de perfeição, de livres do pecado, não é uma realidade presente. Nós sabemos que nós estamos em Cristo, sabemos que nascemos de novo em Cristo, somos santos, separados por Ele, contudo ainda não somos a imagem e semelhança plena de Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos crescer em santidade. Nós sabemos que aqui nunca seremos completamente perfeitos, mas o desafio é, se Ele de fato fez todas essas coisas por nós, se a esperança da sua vinda é motivadora, se nós sabemos que quando conseguirmos vê-lo face a face, nós seremos a semelhança dele, então nós devemos ser motivados a crescer em santidade. É nosso dever, é nossa obrigação buscar a santidade, buscar a santidade, buscar a santidade, buscar a perfeição e buscar a perfeição até que o vejamos face a face. Nós não compreendemos, irmãos, tudo que nós seremos no céu, mas nós temos a plena certeza de que será incomparável com aquilo que somos hoje. Completamente incomparável. Você não tem noção do que você será quando você vê Jesus face a face. Você não tem noção do quanto Ele te transformará, do que Ele fará da sua vida. Ele fará assim: você hoje será a minha imagem e semelhança. A esperança de sermos totalmente conformes à sua imagem deve nos motivar, deve nos incentivar a buscar a santidade e querer a santidade e crescer em santidade. O nosso estado será semelhante ao de Jesus, seremos como Ele. O que a gente pode pensar aqui? Seremos como Ele. Porque João está dizendo isso, olha, no instante que Jesus apontar os céus, nós o veremos face a face e nós seremos a sua imagem e semelhança. Você já pensou o que é isso? Comece a pensar. Vamos tentar imaginar aqui alguma coisa. Nós vamos pensar exatamente como Cristo pensa. Nós vamos falar exatamente como Cristo fala. Nós vamos ser santo exatamente como Cristo é. Comece a pensar nessas coisas. Nós estamos em progresso, em crescimento. Por isso é que João está dizendo, olha, nós precisamos crescer em santidade, porque o Espírito Santo a cada dia está nos conformando à sua imagem e semelhança. A cada dia eu me pareço mais com Cristo. A cada dia mais o caráter de Cristo é formado em mim e em você. Então hoje eu preciso ter longanimidade exatamente como Cristo tem. Eu preciso ser benigno exatamente como Cristo é. Eu preciso ser paciente exatamente como Cristo é. Nós estamos sendo conformados à sua imagem e semelhança. Nós precisamos ter a sua bondade, nós precisamos ter a sua santidade em progresso, em crescimento, dia após dia. Nós devemos nos parecer mais com Jesus Cristo, nos conformar à sua imagem e semelhança. Até que o dia em que nós chegaremos frente a frente dele e o contemplaremos e faremos assim: hoje eu sou longânimo, hoje eu sou plenamente benigno, hoje eu sou plenamente santo. Nós estamos caminhando nesse progresso, nós somos filhos dele, nós somos conformados dia após dia à imagem dele. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós temos uma esperança. Nós somos comprados, resgatados do império das trevas, transportados para o seu reino. Não é simplesmente para entrar no céu. Não é simplesmente para dizer que temos salvação. Não é simplesmente para dizer que temos vida eterna. Não. O projeto máximo de Deus é: eu te tirei do império das trevas para fazer você a imagem e semelhança do meu filho. Você vai pensar como ele, você vai falar como ele, você vai agir como ele, você vai andar como ele, você vai perdoar como ele, você vai fazer exatamente tudo quanto ele faz.
Você só não será Deus como Ele, mas você será a imagem e semelhança dEle. No momento em que você o vê-lo face a face. O interessante, irmãos, que João deixa claro aqui, que isso se aplica apenas àqueles que são filhos de Deus. Por isso é que eu fiz questão de ler o texto todo, porque ele fala assim, olha, esses são filhos do diabo e esses são filhos de Deus. Para isso se manifestou, a obra de Cristo Jesus, para mostrar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Os filhos de Deus estão crescendo em santidade, os filhos de Deus estão sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo dia após dia. Depois de 10 anos de igreja, você não consegue perdoar. Depois de 20 anos de conversão, você não consegue pedir perdão. Depois de 20 anos de igreja, você não consegue ser longânimo, você não consegue ser benigno, você não consegue ser manso. Há alguma coisa de errado. Algo está acontecendo conosco. Tem alguma coisa de errado no nosso coração. Porque nós temos que nos parecer com Ele. Os incrédulos verão Jesus como Ele é, mas não serão transformados à sua imagem e semelhança. Os incrédulos não. Os ímpios não serão conformados e transformados à imagem e semelhança de Cristo. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá Jesus. Todo olho verá Jesus. Mas somente os filhos de Deus, ao vê-lo, serão transformados completamente à sua imagem e semelhança. Naquele momento glorioso, todos os que crerem em Jesus serão transformados completamente à imagem e semelhança de Cristo. Você não vai se parecer com Jesus 50%, 70%, 99%. Não, João está dizendo assim, nós seremos 100% a imagem e semelhança dele. Completo. Completo. É para lá que o Espírito Santo está nos conduzindo dia após dia. Nós somos filhos de Deus, seremos a sua imagem e semelhança completa. Nós estamos caminhando para lá. Mesmo que não saibamos em detalhes o que nos espera no céu, podemos descansar nessa promessa, nessa esperança. Que esperança? Primeiro, vamos vê-lo face a face. Eu não precisava ser nada no céu. Nada. Só de vê-lo face a face. Só de adentrar lá e contemplá-lo. Ele diz, mas você tem a promessa de vê-lo. Segunda promessa, você será como Ele. Terceira promessa, você estará com Ele para todo sempre. Você habitará com Ele eternamente, eternamente, eternamente. Mas pense nisso, pense nessa advertência. Isso são para os filhos de Deus, João está dizendo, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que foram chamados filhos de Deus, para aqueles que são adotados em Cristo. Aqueles que não são, não gozarão desse privilégio. A outra promessa, a nossa transformação futura será instantânea. Nosso estado de ser a semelhança de Cristo será instantânea. E veja como que ele nos ensina isso no versículo 2, olha, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas ele faz um pontinho e começa, sabemos, nós temos a plena convicção de que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e imediatamente, nós sabemos disso. Quando contemplar Jesus na sua volta, eu tenho a convicção, você tem que ter a convicção, de que você será transformado plenamente à imagem e semelhança dele. É instantâneo. Quando ele voltar, não será um processo, não será progressivo. Hoje é um processo, hoje é progressivo. Hoje, dia a dia, de glória em glória, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Mas o que João está dizendo é assim, nós sabemos que haverá um dia, haverá uma hora, haverá um momento, quando ele voltar, quando ele descer os céus, nós imediatamente seremos a sua imagem e semelhança.
Você sabe, você compreende essas promessas. Você vai vê-lo. Você será como Ele. Você vai morar eternamente com Ele. E isso vai ser assim, ó. Jesus escrevendo isso no seu sermão, em Mateus 24, 25, ele disse, no abrir e fechar dos olhos. Tá. Pisca aí para você ver. Sua imagem e semelhança. A esperança que João nos dá aqui, irmãos, não é uma probabilidade, não é um palpite, não é? Não é 50% de chance, pessoal, existe 50% de chance de, quem sabe, no futuro, quando Cristo voltar, você ser a imagem e semelhança dele. Quem sabe existe uma possibilidade de 99%, não, João está dizendo assim, 100%, toda a convicção. Por quê? Porque isso se baseia na promessa de Deus, na morte, na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo. Existem promessas lá, foram prometidas por nós na própria Escritura. Um dos nossos erros é não reconhecer que a fé cristã está enraizada em verdades e fatos históricos. A nossa fé ela pode ser subjetiva, porque nós experimentamos, nós vivemos a fé, nós desfrutamos da fé, mas a nossa fé subjetiva, ela está fundamentada em uma fé objetiva. Existe uma escritura, existe uma promessa, existe uma verdade. João está dizendo, isso tudo é fundamentado naquele verbo que nós vimos. Lembra do primeiro capítulo, quando nós trabalhamos? O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é sobre ele que nós falamos e anunciamos e proclamamos a vós outros, para que vocês conheçam o Pai, para que tenhamos comunhão, para que a gente desfrute dessas promessas e a gente viva fundamentado nessas promessas. Então a ordem é, sendo filhos de Deus, cresçamos em santidade. Nós temos que crescer. A Bíblia é clara, a verdade de Deus sobre Jesus é verdade absoluta, não é relativismo, não é pragmatismo, não é subjetivismo, não é nada disso. É uma verdade escriturística. João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. João capítulo 20, versículo 30 e 31, todas essas coisas foram escritas, foram registradas, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida eterna. É uma fé objetiva. São verdades escriturísticas, são verdades absolutas. Não é pragmatismo, não é relativismo, não é experiência de homens, não. É uma verdade absoluta fundamentada onde? Na morte, na ressurreição, na exaltação e no retorno de Cristo. Sabemos que Ele aparecerá e seremos instantaneamente transformados e conformados à sua imagem. Vamos só fundamentar isso aqui com dois textos para a gente entender. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 53. 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 53. Olha o que João nos diz aí. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Preste atenção, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Mais um texto. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Dizem assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não é relativismo.
não é pragmatismo, são verdades absolutas. Você será a imagem e semelhança dele. Creia nisso. Se tudo isso é verdade, qual que é o terceiro ponto? Portanto, cresçamos em santidade. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João está dizendo assim, olha, se nós temos essa esperança, se nós cremos em todas essas verdades, dia após dia nós estamos nos purificando em Cristo. A gente precisa separar isso aqui, irmãos. É certo que Cristo já foi à cruz, pagou por todos os nossos pecados, quitou as nossas dívidas, nos purificou de todo pecado. Isso é fato, isso é verdade. A obra foi consumada por Cristo. Ele não precisa fazer mais nada por nós. Na parte de Cristo, no aspecto de Cristo, ele cumpriu a obra completamente. Pagou nossa dívida, cancelou o escrito de dívida, perdoou os nossos pecados, nos purificou de todo pecado, nos reconciliou com Deus, satisfez a justiça de Deus, satisfez a santidade de Deus, cumpriu a lei, fez tudo, completo. Mas João está dizendo assim, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se ele é o meu padrão, se ele alcançou tudo isso com convicções, com segurança, com estabilidade para mim e para você, só nos resta uma motivação. Nos purificar dia após dia. Em que sentido? Abandonar pecado todos os dias. Paulo escreve isso em Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, mortifique a sua natureza, mate a sua natureza. E ele descreve lá qual é, ou quais são as características da nossa natureza. Ele fala adultério, prostituição, inveja, discórdia, ciúme, contendas, vai falando dessas coisas todas, idolatria, luxúria, tudo. Ele fala, nós precisamos matar o pecado. A prova de que você entendeu o versículo de número 2 é que você coloca o versículo 3 em prática. Se de fato eu sou filho de Deus, então agora eu me purifico como Ele. Eu vou purificando, como? Eu vou matando o pecado em minha vida, abandonando o pecado. Eu não era longânimo, mas agora eu quero ser como Tu. Eu não era misericordioso, mas agora eu quero ser como Tu. Eu não conseguia perdoar, mas agora eu quero ser como Tu. Eu não pedia perdão, mas agora eu quero ser como Tu. Dia após dia, abandonando o pecado, matando o pecado, mortificando o pecado. Dia após dia. Se você entende, a sua posição atual, então você sabe, olha, eu quero ser como Cristo, eu serei como Cristo. Para isso, o que a gente precisa fazer? Fixe a sua esperança em Jesus Cristo. Coloque Jesus como centro. Comece a focar assim, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha razão, Jesus é o centro da minha vontade, Jesus é o centro das minhas escolhas, dos meus desejos, dos meus sonhos. O meu maior sonho é me parecer com Ele. O meu maior sonho é ser conformado à imagem e semelhança dEle. O que vier depois disso é lucro. Se eu pago aluguel é lucro, se eu tenho casa própria é lucro, qualquer coisa na minha vida é lucro, se eu tenho a centralidade em Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do primeiro versículo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, de 1 a 3. Ele está dizendo assim, olha, como que a gente mortifica pecado, como que nós nos purificamos dia após dia. Corra
a sua carreira que está proposta com perseverança. Que carreira? Como que você faz? Ele diz assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, fixe nele, coloque ele como centro, aponta os seus olhos, seu coração, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, seus princípios, sua moral, sua ética, centralize na pessoa de Jesus. Coloque ele como foco da sua vida. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aí o restante do texto aqui, até o versículo de número 13, fala da disciplina que Deus tem para conosco. Como que Deus nos disciplina? No versículo 4 ele diz assim, olha, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ele diz assim, na vossa luta contra o pecado você não colocou a morte como primazia. Ele está dizendo em outras palavras, é isso, olha, na luta contra o pecado a morte é primazia. Eu morro, mas não peco. Lembram lá de Daniel, Ananias, Misael, Azarias? Pode nos matar, Nabucodonosor, mas eu não peco contra o meu Deus. José do Egito, eu não peco contra o meu Deus. Nós temos que correr essa carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Conforme Romanos 8, 29. Ele nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Nós caminhamos para lá, nós corremos para lá. É isso que nós temos como esperança, como proposta, como objetivo, como meta, como alvo para a nossa vida. Nós estamos correndo para lá. E ele diz aqui no próprio texto, aqui do contexto de Hebreus 12, se Deus não nos disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Pai que ama, disciplina o filho, corrige, educa. Então nós temos que pensar nisso. Outra observação para você crescer em santidade. Conheça a santidade de Cristo, conheça a santidade de Deus. Por isso que nós precisamos ler a Escritura, nós precisamos voltar para a Escritura. A própria carta de João, de tudo que nós já estudamos, diz assim, olha, esse Deus é luz e nele não há trevas. Esse Jesus é justo, ele é o santo, ele é puro. Eu preciso conhecer a santidade dele. Volte para Isaías 6, não é isso que Isaías está dizendo? Eu vi no alto sublime trono um Deus que é santo, santo, santo. E quando eu vi, eu caí como morto, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu estou perdido, e eu estou morto. Conheça a santidade de Deus. E aí você vai dizer, assim como meu pai é puro, eu sendo filho, também quero ser santo e puro como ele. Eu caminho para lá, eu luto para lá, eu prossigo para lá. Então ele diz assim no versículo 3, todo aquele que tem essa esperança se purifica, abandona o pecado, deixa o pecado de lado, joga o pecado fora, luta contra o pecado, mortifica o pecado, mata o pecado. Se você não imagina Jesus Cristo, o justo, fazendo tal coisa, então você também não deve fazer. Pensa bem, olha. Você não perdoa. Agora imagina, Jesus em meu lugar faria o mesmo, ele também não perdoaria. Se você não imagina Jesus fazendo tal coisa, não faça. Você já imaginou Jesus chamando uns irmãos da igreja? Vem cá, deixa eu te falar aqui um negocinho sobre o Roberto. Roberto é chato. Roberto fica cobrando a gente na escola dominical toda manhã, todo domingo de manhã fica cobrando a gente. Um homem chato. Vocês já imaginaram Jesus fazendo isso? Se nós não imaginamos Jesus fazendo alguma coisa que nós temos feito, pare de fazer. Pare de fazer, abandone esse pecado. Comece a pensar na sua santidade. Senhor, eu quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, porque eu quero ser como Tu. Eu sou Teu filho. Eu tenho o Teu caráter dentro de mim, o Teu Espírito habita dentro de mim. E a cada dia Ele tem me conformado à imagem e semelhança dEle.
Deixa eu concluir aqui com algumas implicações, irmãos, e aplicações para a nossa vida. Primeira implicação: envelhecer na vida cristã e não nos parecer mais com Cristo, coloca em xeque se somos filhos de Deus. Se nós estamos envelhecendo na vida cristã e não estamos nos parecendo mais com Cristo, isso coloca em xeque se nós somos filhos de Deus. Porque a proposta de Deus, Romanos 8, 29, é: Ele nos predestinou para cada dia mais nos parecer com Cristo. Segunda implicação: se somos filhos de Deus, temos a esperança de que cada dia somos conformados à sua imagem e semelhança. É esta a sua esperança? Você tem a esperança, você tem o desejo, você anseia de que amanhã você estará mais parecido com Cristo, nas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu relacionamento, no seu convívio, enquanto cidadão. Se você é filho de Deus, você tem que ter essa esperança. Nós temos a esperança de que assim como Ele é puro e santo, nós também seremos, porque somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser, porque nós seremos iguais a Ele. Terceira implicação: crescer em santidade à sua semelhança implica mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de relacionamento com esse mundo. Pense nisso, olha, a sua vida, seus pensamentos e seus relacionamentos com esse mundo. Qual é o padrão de vida que você tem tomado para você? Quais são as aplicações para a nossa vida? Primeira aplicação: seja motivado por essas verdades. Que verdades? Primeira, entenda a sua posição como filho de Deus. Chame isso para o seu coração. Peça a Deus, fale: Pai, eu ainda não tenho convicção. Isso ainda não queima o meu coração, isso ainda não arde o meu coração. Isso não me fez entender que eu sou filho teu, que eu tenho o teu caráter dentro de mim, e que a cada dia o teu Espírito que habita em mim me conforma à sua imagem. Segunda verdade: viva a sua vida fundamentado na esperança da volta de Cristo. Ele voltará e eu serei como Ele. Você até pode não acreditar isso a meu respeito, mas eu tenho certeza, eu serei como Ele. Quando Ele voltar e eu vou vê-lo face a face, e eu não errarei mais, e eu não pecarei mais, e eu não falharei mais. Creia nisso, acredite nisso, crie isso como esperança para você, fundamente a sua vida aí. Terceiro, creia absolutamente que você será semelhante a Ele, e não mais ou menos igual a Ele. Preste atenção nisso. Jesus Cristo não foi à cruz para nos melhorar. Não foi para melhorar. Ele diz assim: eu não vou te melhorar. Eu vou te transformar ao meu padrão, à minha pessoa, ao meu ser, à minha santidade, à minha justiça. Eu não vim para melhorar você um pouquinho, né? Você estava meio estragado, agora eu vou te fazer melhor. Não, eu vou te fazer uma nova criatura, um novo ser. Lembre-se continuamente o quanto é grande o amor de Deus por você. Traga isso à sua mente todos os dias. Deus me amou de forma incondicional. Grande é o seu amor por mim. Ele me chama de filho. Segunda aplicação: seja distinto do mundo. Ninguém melhor do que você para olhar para a Escritura, para olhar para a sua vida e dizer assim: eu me pareço mais com o mundo do que com Cristo. Gente, como eu amo difamar.
como eu amo inveja. Gente, eu tenho uma inveja santa, tá? Eu vejo os irmãos da igreja crescendo, melhorando, que me dão inveja, que me provocam uma ira. Por que ele prospera? Por que a família dele está bem, a minha não está? Por que dá certo na vida dele, na minha não dá? Pense nessas coisas. Pense sobre isso. Vejam bem, ser distinto do mundo. Tem pessoas na igreja que nós não queremos nem vê-lo, nem sentar ao lado dele. Você não é parecido com o mundo, você não pode agir assim. Seja distinto do mundo, você é filho de Deus. Pense, avalie isso na sua vida. Eu sou um filho de Deus e eu tenho que parecer com Cristo dia após dia. Então eu amo todos os irmãos, com todas as falhas deles, com todas as dificuldades deles, com tudo que ele já me causou, com tudo que ele já me predicou. Eu amo porque Cristo ama e eu também o amo. Eu sou distinto do mundo. Terceiro, cresça em santidade e abandone pecado todo dia. Todo dia. Todo dia abandone um pecado. Eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero ser como tu. Eu sou teu filho. O Senhor me chama de filho. E o Senhor prometeu que eu posso viver com essa esperança de quando eu conseguir ver Cristo face a face, eu serei igual a Ele. Os meus pecados vão acabar. Os meus erros terão fim. As minhas falhas. Tudo isso vai acabar na minha vida. E eu serei como Ele. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós fazemos desse cântico, Deus, a nossa súplica a Ti por misericórdia. Sabemos, ó Deus, que nós, de nós mesmos, nada podemos fazer, ó Pai. Por isso, Pai, nos habilita com Teu Espírito. Nos move com Teu Espírito. Pai, move o nosso entendimento, a nossa compreensão pela ação soberana do Teu Espírito. Quebrando o nosso coração, Deus, tira toda dureza, toda cegueira espiritual que nos impede, ó Pai, de ver a grandeza do Teu amor, a compreensão de que nós somos filhos do Senhor, Pai. Nós temos o caráter do Senhor, o caráter de Cristo, do Espírito em nós. Nós não somos, ó Deus, qualquer tipo de homens, qualquer tipo de mulheres, crianças e adolescentes, jovens. Nós somos nascidos de novo. Nós somos novas criaturas. E a cada dia, Pai, o Senhor tem nos levado de conformidade em conformidade com a Tua Palavra, nos moldando à imagem e semelhança do Teu Filho. Leva-nos, ó Deus, à purificação diária, a abandonar o pecado diário, a deixá-lo de lado, ó Deus. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Derrama a Tua graça de forma especial sobre aquelas pessoas que nos visitam nesta noite. Pastoreia, ó Pai, os nossos corações e nos educa, ó Deus, de conformidade com a Tua Palavra. Seja gracioso para com cada um de nós. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Pastoreia cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, ó Deus, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.